Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui para mais um curso do nosso canal. Dessa vez o curso é de processos de fabricação. Nosso curso vai desde a área da pedra até os dias atuais com ferramentas de última geração. Temos aí no nosso canal cursos de programação CNC, Siemens e Fanuc. Temos curso de operação CNC, Siemens, Fanuc, curso de programação, operação e montagem de apalpador Renishaw para a linguagem Siemens e Fanuc e outros diversos, né? O nosso foco principal é a usinagem CNC, mas temos outras coisas também para fazer diversos no canal, né? Falamos sobre espiritualidade, sobre política, sobre assuntos relacionados ao dia a dia, né? Então temos diversos vídeos aí que você pode procurar no nosso canal. Então boa aula, fique com a gente aí, não esqueça de se inscrever no canal, que você vai poder clicar no sininho lá para você poder receber todas as nossas notificações de novos vídeos, ok? Então até mais e muito obrigado aí pela participação. Roscas, estudo básico. Nós vamos fazer nessa sequência de vídeos, em várias partes, um retrospecto básico sobre tudo sobre rosca, tá? Por isso que nós chamamos de estudo básico. Falar sobre rosca é abranger um assunto muito amplo. Você pode precisar de meses, de horas e horas e horas de aula, porque é um assunto que você pode entrar em detalhes e mais detalhes, tá? Então se você quiser se tornar um especialista em roscas, tem assunto além disso. Agora, o que nós vamos falar aqui é um apanhado geral para você ter uma noção básica de como você vai aplicar a rosca, para que serve, muitas coisas dessas, né? Então aqui eu tenho o que nós vamos abranger nessa sequência de aulas, né? O que é a rosca, qual a função dela, quais são os tipos de rosca, quais são as formas dos perfis de roscas, quais as principais aplicações desses perfis, as partes e elementos da rosca, o que é a rosca múltiplas, que é de várias entradas, rosca de esquerda e direita, simbologia e principais tipos de roscas, as mais usadas no Brasil, que é a métrica, a Whitworth, a americana, né? Principais processos de obtenção de roscas, principais processos de medir a rosca. Então, com isso aqui a gente abrange bastante coisa para você começar a trabalhar com rosca e não passar vergonha. Você saber o que está falando, você vai conhecer o assunto, tá? Agora, se você quiser se especializar, você vai ter que descer mais a fundo. Mas, basicamente, isso aqui já dá para começar a brincar com o assunto, tá? Rosca esquerda e rosca direita. Rosca direita penetra quando girada no sentido horário. Então, quando você girar o parafuso ou a porca no sentido horário, ou seja, no mesmo sentido do ponteiro do relógio, haverá penetração. Então é a rosca direita. A maioria das roscas que a gente tem por aí são roscas direita, tá? Rosca esquerda penetra quando girada no sentido anti-horário, tanto o parafuso como a porca. São coisas mais raras. Um exemplo de rosca esquerda seria um parafuso de fixar as hélices de um ventilador. O ventilador gira para a esquerda. Se ele girar para a esquerda, ele vai soltar o parafuso. Então você faz uma rosca esquerda naquela fixação e aí ele gira para a esquerda e ele vai cada vez mais fixar o parafuso. Então ele vira para o lado que fixa o parafuso, tá? Então esse é um exemplo de aplicação de rosca esquerda. O resto das aplicações é tudo rosca direita mesmo, tá? Talvez você não tenha percebido, mas eu acabei de fazer uma dessas roscas diferentes. É que eu recebi uma encomenda de roscas à esquerda, e essa foi a última. Não deu nem para você ver a preparação do torno. Também não precisava, né, porque não muda nada. Quer dizer, quase nada. A única diferença está no sentido de rotação do fuso, que deve ser invertido para se abrir uma rosca à esquerda. Assim, o carro avança no sentido contrário, quer dizer, para abrir uma rosca à direita, o carro avança da direita para a esquerda. Então, para abrir uma rosca à esquerda, o carro tem que avançar da esquerda para a direita.
Então, para a fabricação num torno de rosca esquerda e direita, eu tenho um esquema aqui, com o porta-ferramenta traseiro, como é na maioria das máquinas CNC, a torre de ferramenta fica traseira, né? Então desse lado você tem que usar um suporte direito, no caso R, de código R, com a pastilha, ela vai ficar olhando de cima assim à esquerda, só que você tem que deixar ele virado ponta cabeça, porque você vai ter que trabalhar com a rotação M3, ele vai cortar por baixo, você tem que estar virado. Aí a ida é nesse sentido, então você entra cortando nesse sentido, faz a saída, retorna, entra novamente, faz a rosca, sai, retorna, então a rosca é feita nesse sentido, tá? E com rotação à direita, tá? Esse se você vai fazer uma rosca à direita. A rosca à esquerda você começa de trás para frente, também com M3, também com a mesma ferramenta R virada, tá? Aí o sentido de entrada é aqui, corta a rosca para cá, sai, retorna, entra, corta, sai, retorna. Você vai fazer essa repetição aqui no porta-ferramenta frontal. A rosca direita e a rosca esquerda. No porta-ferramenta dianteiro, tá? Que é o torno convencional, né? Aí você usa um R direito também, no porta-ferramenta direito, só que na posição normal, o M3 também na posição normal, girando, cortando na posição normal, do lado do operador. Aí você vai entrar pela frente da rosca, como aqui também, sempre para frente, né? Vai cortar para cá, sai, retorna, entra, corta, sai, retorna, entra, corta, sai, retorna, fazendo rosca direita. Nesse mesmo porta-ferramenta dianteiro, né, você vai fazer a rosca esquerda entrando pela traseira da rosca, tá? Do fundo da rosca para frente. Então, o M3 também, o mesmo porta-ferramenta R direito, tá? Então, qualquer um desses aqui se usa o mesmo porta-ferramenta. Só que esses dois aqui são no traseiro, você tem que deixar ele virado por causa do M3. E agora aqui no dianteiro não, na posição normal. Aí você entra, corta a rosca, sai, retorna, entra, corta a rosca, sai, retorna, entra, corta a rosca, sai, retorna. Lembrando que essa entrada, se for rosca de mais entradas, aí nesse caso que você está começando aqui atrás, você faz aquele mesmo deslocamento que a gente explicou para as outras entradas, daí você faz na hora de entrar o corte da rosca aqui, né, nessa posição, sempre quando você vai começar a cortar a rosca, tá? Simbologia usada para definição de roscas: M, rosca métrica grossa; MF, rosca métrica fina; NC, rosca nacional americana série grossa; NF, rosca nacional americana série fina; NEF, rosca nacional americana série extra fina; N, rosca nacional americana série 8 passos, 12 passos, 16 passos de fio por polegada. NS, rosca nacional americana especial. UNC, rosca unificada série grossa. UNF, rosca unificada série fina. UNEF, rosca unificada série extra fina. UN, rosca unificada série passos 4, 6, 8, 12, 20, 28 fios por polegada. Rosca UNS, rosca unificada de diâmetro, passo e comprimento de acoplamentos especiais. Rosca V, americana de 60 graus com raiz truncada, com raiz e crista truncada. BSW, rosca standard inglesa Whitworth série grossa. BSF, rosca standard inglesa Whitworth série fina. BSP, rosca standard inglesa cônica de tubo. BSP-R, rosca standard inglesa paralela para tubo. W, rosca WHIT, rosca standard Whitworth especial. Rosca BA, rosca standard de associação inglesa. Rosca BSC, rosca standard inglesa para bicicletas. Rosca BRASS, rosca inglesa para tubo de latão. Rosca NGO, rosca nacional americana para a saída de gases.
rosca NPS, rosca Standard Americana Cilíndrica para tubo. Rosca NPSC, rosca Standard Americana Cilíndrica para acoplamentos de tubo. Rosca NPSF, rosca Standard Americana Interna Cilíndrica para tubo, Dreiser. Rosca NPSH, rosca Standard Americana para acoplamentos e união de tubos flexíveis. Rosca NPSI, rosca Standard Americana Intermediária Interna Cilíndrica para tubo, Dreiser. Rosca NPSL, rosca Standard Americana Cilíndrica para porca de ajustamento e contraporca de tubulação. Rosca NPSM, rosca Standard Americana Cilíndrica para junção mecânica. Rosca NPT, rosca Standard Americana cônica para tubo. Rosca NPTF, rosca Standard Americana cônica para tubo, Dreiser. Rosca NPTR, rosca Standard Americana cônica para tubo, para conexão de corrimão. Rosca ANPT, rosca para tubo especificada para militares da aeronáutica. Rosca ACME, rosca ACME, a CMC para fins especiais, a CMEG para fins gerais. Rosca TR, rosca trapezoidal e ângulo de 30 graus. Rosca STUB ACME, rosca ACME Stub. Rosca N.But, rosca nacional dente de serra. Rosca PG, rosca para tubos blindados. Rosca RD, rosca redonda. Rosca NH, rosca nacional americana para união de tubos flexíveis e mangueiras de descarga. Rosca NM, rosca nacional miniatura. Então, nessa lista que nós falamos agora, estão praticamente todas as roscas usadas no mundo da mecânica. Tá? Quando eu digo mecânica, pode incluir eletrônica, eletroeletrônica, também armários, enfim, gerais, né? Eu digo mecânica é montagem mecânica, tá? Porque eu posso ter um equipamento eletrônico montado de forma mecânica, né? Então, cada caso, cada tipo de rosca específica para uma determinada aplicação que foi falado, você pode buscar em normas especiais, na SAE, na ABNT, tá? Na norma DIN. Então, conforme a aplicação, conforme a origem, se é uma empresa alemã que tem os projetos alemães, normalmente é na base de norma DIN. Americana, norma SAE. A brasileira, ABNT. Tá? Então, você vai buscar em locais específicos detalhes sobre como é o filete, como é que é a rosca, tal, né? Os diâmetros, médio, tal. Você vai ter tabela, você vai ter todas as informações sobre essa rosca, tá? Então, para efeito de ver como que se buscaria essa informação, nós vamos falar de algumas roscas que são mais aplicadas aqui no Brasil, mesmo para empresas estrangeiras, brasileiras, alemãs, americanas, inglesas, asiáticas, tal. Nós temos aqui a que mais se aplica no Brasil, tá? Então, especificação dos tipos de rosca mais usadas no Brasil, tá? Que é o padrão normal e aqui é fina, né? Então, a Whitworth, a mais usada é a BSW, que é a British Standard Whitworth, é a rosca inglesa Standard, tá? Que é a normal, que seria a rosca grossa, tá? A BSF é a versão dela fina, é a British Standard Fine, tá? A americana, a NC, National Coarse, é rosca nacional grossa, e a NF é National Fine, então é a rosca americana nacional fina. E a métrica, né, que é o sistema padrão do mundial praticamente, né, que as normas americanas e inglesas são mais voltadas para eles. O mundo usa o sistema métrico, né?
Então temos que ficar voltado mais para o mundo, que seria a métrica normal, né? O M é a métrica normal, que seria a grossa, e a MF, que é a métrica fina, tá? Que é a rosca que é um pouco mais fina. Tá? Quando se fala em fina, ela tem mais filete com um determinado comprimento de rosca. Tá? Então, vamos falar agora do sistema métrico. Vamos falar um pouquinho de cada um para que a gente entenda a diferença entre eles. Tá? As roscas usadas no Brasil, então a parte 1, que seria sistema métrico. A parte 2 vai ser a inglesa e a parte 3 vai ser a americana, que são as três que nós focamos aqui. Né? Então, nós focamos aqui a inglesa, que é o Whitworth, a americana e a métrica. Então, nós vamos focar os três. Então, no sistema, a parte 1, rosca sistema métrico, a unidade é milímetro, né? A crista dela é achatadinha, então tem uma formulinha para calcular qual que é essa alturinha aqui que perde, e aqui a raiz é redonda, está arredondada, também tem a formulinha para calcular essa largura aqui. O ângulo de abertura aqui é 60 graus, então é bem esclarecido, tá? Então é 60 graus, arredondado e achatado em cima. Essa é a característica do filete da rosca métrica. Tá? Como que você faz os cálculos aqui, né? Então você tem que o H, que seria a altura do filete, que está aqui, ó, ele é 0,6945 vezes o passo. Então passo de 2 milímetros, você multiplica isso aqui por 2 milímetros, você vai ter essa altura, né? O diâmetro interno é o diâmetro externo, que é a medida nominal, menos 2 vezes essa altura que nós conseguimos aqui. Tá? Então seria 2 vezes esse valor vezes o P. Tá? Esse é o diâmetro menor da rosca. Então nós temos o diâmetro menor da rosca, mostrando aqui que é o diâmetro da raiz do fundo da rosca. Né? O diâmetro maior da rosca é o diâmetro da crista, né, medido na crista da rosca, o H é a altura do filete, que nós vimos aqui também, e o passo da rosca é de crista a crista no mesmo ponto, né, ou começando da direita para a direita ou da esquerda para a esquerda. Nós já vimos isso anteriormente. Né. Então, aqui está um exemplo para calcular, né, o diâmetro é um M20 com 2 milímetros de passo. Então, qual que seria o diâmetro interno? Tá? Então o H, que seria a altura, é 0,6945 vezes 2, que é o passo de 2, que dá 1,389 milímetros. Então o diâmetro interno o diâmetro interno é 20 menos 2 vezes a altura do filete, que nós calculamos aqui atrás, que é o H. Então 2 vezes o H dá 2,778. Então 20 menos 2,778, o diâmetro interno vai ser 17,222 milímetros, o diâmetro menor. Então assim que você calcula os dados de uma rosca métrica. Aqui está o engajamento de uma porca com uma rosca, né? Só para exemplificar a porca, e aqui a rosca externa, que é a rosca interna, né? Então sempre a crista de uma bate com o fundo, que seria com a raiz da outra, né? A crista de uma bate com a raiz da outra. Então, fundo arredondado e crista achatada. Aqui está a folga F, né, que seria a folga entre elas. Aqui está o RI, que seria a folga no fundo. Né? Os diâmetros médios, né, que nós já vimos anteriormente como é que calcula. Então, essa é a característica de uma rosca métrica. Aqui tem uma tabelinha. Então, essa tabela aqui é uma tabela de muitas que existem por aí. Então você pode, tabela métrica, você pode buscar dezenas de locais. Só procurar no Google, só que vai aparecer a opção. Tá? Essa tabelinha que a gente fez, nós temos aqui uma tabelinha bem prática e objetiva. Tá? Então aqui nós temos rosca externa e rosca interna. Nós temos aqui o diâmetro nominal, né? O normal, o passo normal, que seria o M, né? Então aqui é o M1, né? Agora aqui, ó, aqui é a fina, que seria o MF1,
Tá? Então, aqui é que seria a coluninha do o normal, que seria a coluninha do M, e aqui MF. Então, aqui o nominal da rosca, tá? Então, M1, M2, M3, M4, né? E vai até, nessa tabelinha nossa, M12, M11, né? Vai até M39 aqui. Então, vamos pegar um normal aqui, um M12, por exemplo. Então, o standard, o passo standard M12 seria 1,75 de passo. Se for um MF12, 1,25 de passo. Daí, conforme tiver o desenho, você vai fazer a linha de cima ou a linha de baixo, tá? Aqui eu tenho 6G, que é a classe de tolerância, tá? E o diâmetro maior, tá? O diâmetro maior, você tem a tolerância para o diâmetro maior aqui pro, vamos supor, M12 normal, 1 por 1,75, o diâmetro maior dele vai de 11,996 a 11,701, que é a tolerância do diâmetro maior, né? Então você vai ter que, o diâmetro maior dessa rosca vai ter que ficar nessa faixa, para tolerância 6G. O diâmetro primitivo, ele vai de 10.829 a 10.679, que é a tolerância do primitivo. E o menor, 9.602, que seria o diâmetro menor da rosca, lá o fundo da rosca. Tá? Esse aqui é um nominal. Tá? Isso para rosca externa. Para rosca interna, 6G, agora aqui ela é 6H, H maiúsculo, lá é 6G, aqui é 6H. Tá? Então, para a mesma coisa, ó, o diâmetro primitivo você é de 11.063 a 10.863, o primitivo. O diâmetro menor, que seria o diâmetro do furo dessa rosca, 10.441 a 10.106, tá? E o nominal? O nominal está aqui, que é o 12, que será o fundo da rosca. Tá? Então, você trabalha assim, na hora de usinar você mede isso, você vai ter a tolerância que nós estamos mostrando aqui, 6Gs para a rosca externa e 6Hs para a rosca interna, que é o normal para roscas métricas. Tá? Então é uma tabelinha muito prática, tá? Eu vou voltar e deixar um tempinho para você poder até dar um print nela, né? E vamos seguir em frente daí, tá bom? Essa aqui é uma das, quem sabe, centenas de tabelas métricas que você vai encontrar por aí. Estou voltando aqui na primeira página dela, vai de M1, vou falando para parar a página, M1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2,2, 2,5, 3, 3,5 e 4. Tudo M ou MF, né? Para a próxima página, né? M4,5 ou MF 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 e M11. Aqui 12, 14, 16, 18, 20, 22. Olha, a partir do 22, para rosca interna, a gente costuma fazer fresado, viu? Fresando por dentro, com uma barrinha de fresa de disco. E externo tudo bem, externo é torneado, aí, normalmente torneado. M24, 27, 30, 33, 36 e 39. Então essa é a tabela métrica. Encontrar aí, se você procurar no Google, você vai ter milhares de tipos de tabelas para rosca métrica. Você pode entrar lá no Casillas, você vai ver no Casillas tabelas também para rosca métrica, mas tudo está mais ou menos baseado nisso, tá? Então essa aqui é prática, essa aqui nós fizemos com o pessoal quando a gente trabalhava para a Marinha, lá em Aramar, para fazer roscas para o submarino nuclear. Então a gente fazia rosca na parte trabalhava na fábrica de válvulas, né? A gente fazia válvulas, então para as peças de válvulas a gente usava essas medidas aqui para fazer no torno CNC, a gente fazia essas medidas aí. 10.2, rosca no sistema 8 horta. Então esse aqui é o sistema inglês.
É a segunda opção nossa. Então a unidade é polegadas, né? O passo é para 1 polegada o número de filetes. Você vai dividir 1 polegada pelo número de filetes em polegadas, né? E a crista é arredondada e o fundo arredondado também. E o ângulo de abertura é 55 graus. Nós vimos que na métrica é 60 graus, o fundo é arredondado e a crista achatada. Aqui já a crista arredondada é 55 graus. Tá? Então essa é a diferença da rosca Whitworth para a rosca métrica. Então aqui os cálculos é a mesma coisa, só que aqui já mudou um pouquinho. Tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Tá? Então H é essa constante aqui vezes o passo. Você vai pegar a altura do filete. Calculou a altura, 2 vezes a altura, menos o diâmetro maior, você vai ter o diâmetro menor para a fabricação da rosca. E o passo da rosca em polegadas vai ser, em milímetros, ele vai ser 25,4 dividido por fios por polegada. Daí vai dar o passo em milímetros. Se você dividir 1 pelo fios por polegada, você vai ter o passo em polegadas. Também é possível. Se você tem uma máquina em polegadas, seu desenho em polegadas, você pode trabalhar só em polegadas também. Tá? Não precisa converter para milímetros, no caso que nós fizemos aí. Você pode dividir 1, por exemplo, 5 fios por polegada. Então 1 dividido por 5 dá 0,2. Então o passo é 0,2 polegada. 2 décimos em polegada. Aqui é o exemplo aplicado aquilo lá. Então é a rosca Whitworth 1 polegada, 8 fios por polegada. Então o passo é 25,4 dividido por 8, o passo é de 3,175 milímetros. A altura é aquela constante vezes o passo, né? Vai dar essa altura aqui, 2,032. E o diâmetro menor vai ser 25,4, que é 1 polegada, menos 2 vezes a altura do filete, é o H. Então 2 vezes a altura dá 4,065, 25,4 menos 4,065 vai dar 21,334, que vai ser o diâmetro interno dessa rosca. O externo vai ser quanto? 1 polegada, 25,4. O padrão, né? Aí você quebra aquele cantinho de cima, ela vai dar um pouquinho menos, aquele valorzinho de cima. Então aqui está que é o F, né? A rosca Whitworth, aqui a porca, que seria a rosca interna, aqui seria o eixo, a rosca externa. Aqui está o grau de encaixe aqui entre um e o outro, tá? Então 55 graus, passo, né? Aqui é o raio em cima, raio embaixo, né? Rosca interna e os dados, diâmetro externo, diâmetro médio e tal. Aqui aqueles mesmos cálculos que nós falamos, né? Calcular o diâmetro interno e externo, 2 vezes o passo e tal. Então tem aqui uma prática, né, da porca do parafuso, do mesmo que nós vimos aí, para calcular a formulinha, né? Aqui o N é o fios por polegada, então passo 25,4 dividido por N, e o H é esse aqui 0,9 vezes o passo. Vai dar, se você tem substituir no valor, né, o passo por isso aqui, né, você vai ter, e essa é a constante vezes o resultado dessa divisão, você vai ter a altura. E o diâmetro é a mesma coisa, né, 2 vezes a altura, você vai ter o diâmetro interno. Aqui uma tabelinha, que esse aqui foi tirado das páginas do Casillas, né, onde você vai ter a rosca Whitworth PSW, que seria a grossa, normal, né? E a Whitworth BSF, que é a fina. Então você vai ter o diâmetro nominal, né? E vai ter aqui os dados dessa rosca, né? Diâmetro máximo e tal. É uma tabelinha que você vai encontrar em qualquer Google da vida aí. Essa aqui é a página do Casillas. O Casillas é o pai da mecânica, tá? Ajustes, engrenagens, porcas, roscas, você encontra no Casillas. Estou fazendo propaganda do livro, mas esse livro eu tenho como a Bíblia do mecânico desde 1974, quando eu entrei no Senai, eu já comprei o Casillas. Então quem trabalha com mecânica tem que ter o Casillas, tá? Então esse aí eu acho que o livro da mecânica mais vendido no mundo.
E aqui é o Whitworth, né? Então aqui não está dando para ler direito aqui, ó, o que é aqui, mas aqui dá para ler melhor, ó. Diâmetro em polegadas, que deve ser o diâmetro externo da rosca, né? Diâmetro em milímetro, então esse é o meu valor em polegada e o valor em milímetro. Número de fio por polegada, que é tradicional para essa rosca fina, aqui é o tradicional, aqui é o fio por polegada tradicional na rosca grossa, né? Aqui eu passo em milímetro. Aqui o diâmetro médio, que seria o primitivo dessa rosca. E aqui o diâmetro do fundo da rosca. E aqui o diâmetro da broca, se você for usar a broca como referência para você executar um arroscamento depois posterior com macho. Aí é o diâmetro da broca que você tem que fazer para arroscar essa peça aí, tá? Aqui tem alguns detalhezinhos de calcular a altura do filete, diâmetro externo e interno, aqui também é a mesma coisa, né? Então aquilo que aqui é bem prático. Eles têm, e o Casillas tem uma página nessa aqui para cada tipo de rosca, tá? Aqui é o terceiro tipo de Whitworth usado, né? Então são 3 tipos, a BSP também, né? Que é usada mais para tubos, né? É a mesma coisa que diâmetro nominal em polegadas, diâmetro milímetro, tudo aquela mesma coisa que nós falamos, tá? Então essa é a rosca Whitworth inglesa. Agora vamos para o sistema americano. O sistema americano também adota polegada, como eu falei anteriormente. Inglaterra, Estados Unidos e colônias inglesas e americanas, eles usam o sistema polegada. O mundo inteiro usa milímetros. Essa é a diferença aí, tá? Então, unidade polegada, passo uma polegada por número de filetes na polegada, né? Agora, essa aqui tem a mesma característica da rosca métrica, ó, o fundo arredondado, 60 graus e a crista plana. Então ela tem a característica da rosca métrica, né? Aqui está aquele mesmo cálculo, né, que nós fizemos, né? Você tem aqui alguns dados, né? Isso aqui foi tirado do Casillas, esse pedacinho aqui, ó, foi escaneado na página do Casillas, rosca americana Sellers, diâmetro, altura do filete, o F, esse pedacinho de cima, o H8, aqui também esse outro pedacinho, H sobre 8, H seria a altura do filete, né? 1/8 do H, que é 1/8 do H, aqui 1/8 do H, essa alturinha aqui, que eu passo, né? E esse D, passo vezes o D eu não tenho aqui, então esquece esse D aqui. Então aqui eu tenho também outra página do Casillas, a rosca UNC e a rosca UNF, que é a rosca Sellers, que nós vimos anteriormente. Então nós temos aqui o número de fios por polegada, aqui o diâmetro externo em milímetros, diâmetro do fundo em milímetros, diâmetro médio, que é o primitivo, em milímetros, a broca que você deve usar para quando você vai fazer o furo com macho, você vai roscar ela a partir disso, né? Então começa aqui e termina aqui embaixo, né? Que seria as roscas, o NC seria a rosca grossa. A mais usada assim em empresa americana é o NC e o NF, né? Pelo menos que eu trabalhei até hoje. Trabalhei em várias empresas americanas, né? Sempre usando o NC e o NF, né? A rosca fina também tem a mesma coisa, fio por polegada, diâmetro externo em milímetros, diâmetro do fundo milímetros, diâmetro médio em milímetros e o diâmetro da broca também em milímetros para fazer rosca interna. Como eu falei nos outros, tabela para roscamento você vai achar em um monte de lugar, tá? Então tem catálogos dos fabricantes de macho, por exemplo, você pega o catálogo da USG que fabrica macho, e tem todas essas tabelas aqui também, tá? Processos para roscar mais usados. Então tenho vários, esses aqui os mais usados, existem mais processos, né? Você vai falar, mas eu faço rosca lixando, tá? Tudo bem, tá? Mas o processo mais comum é isso aqui, tá? Então eu posso roscar com macho ou tarraxa de forma manual,
Eu posso roscar com macho tarraxa em máquina. Eu posso roscar torneado, né? Torneando externo e torneando externo. Roscar fresando por interpolação circular helicoidal, tanto externo como interno também. E roscar com laminação, com rolo laminador. Tá? Rolo laminador, pente laminador. Então, aí já entra um monte de opção de processo por laminação de rosca. Tá? Então, os mais usados são esses, na parte de usinagem principalmente, né? Que você vai fazer rosca com fresando, torneando, ou até manualmente dentro de uma oficina, tá? Então, para você fazer ele manualmente, tá? Que é a primeira opção aqui, é fazer com macho, né? Ou você vai ter um jogo de 3 machos, macho 1, 2 e 3, ele vai aumentando o tamanho aqui até chegar no tamanho final, que ele vai ficando mais perto da medida final, aqui ele, para não agredir muito, não ficar muito pesado e quebrar, né? Ele é encaixado nesse quadradinho aqui dentro desse desandador, e aí, fazendo movimento para trás e para frente, ele vai penetrando e girando sempre à direita até atingir o fundo da rosca. Tem que ir lubrificando aí com óleo lubrificante e refrigerante para a rosca, né? E ele vai até atingir a posição final. Ele passa primeiro esse macho, depois que atingir o fundo ele vai com o outro, depois o terceiro macho é o final. Esse é a rosca com macho, isso aqui se chama desandador. Os manuais como esses aqui são mais curtos e apresentados em jogos para 2 peças, quando você tiver que fazer uma rosca fina, ou 3 peças com variações na entrada na rosca e no diâmetro efetivo para roscas normais. O primeiro tem a parte filetada ou roscada em forma de cone. O segundo tem os primeiros filetes em forma de cone e o restante em forma de cilindro. O terceiro é todo cilíndrico na parte filetada. Os 2 primeiros são para desbaste. O terceiro é para acabamento. Os machos para roscar à máquina são apresentados em uma peça e têm o comprimento total maior do que o macho manual. Os machos para roscar são caracterizados pelos seus sistemas de rosca, que podem ser métrico, baseado em milímetros, Whitworth, baseado em polegadas, e americano, também baseado em polegadas. Os machos são caracterizados também pela aplicação, que é de roscar peças internamente, pelo passo, que é medido pelo sistema métrico decimal ou número de filetes por polegada, o que indica se a rosca é normal ou fina, pelo seu diâmetro externo ou nominal, que é o diâmetro da parte roscada, pelo diâmetro da espiga ou haste cilíndrica, que indica se o macho serve ou não para fazer rosca em furos mais profundos. E, finalmente, pelo sentido da rosca, à direita ou à esquerda. Existem vários tipos de canais. Os canais retos são de uso geral, empregados nos machos manuais, e também em máquinas como rosqueadeiras automáticas e tornos automáticos, para roscar materiais que formam cavacos curtos. Os canais helicoidais à direita são usados em máquinas e indicados para materiais macios que formam cavacos longos. São bons também para furos cegos, porque extraem os cavacos no sentido oposto ao avanço. Os canais helicoidais à esquerda são adequados para roscar furos passantes na fabricação de porcas, em roscas passantes de pequeno comprimento. Para roscar chapas e furos passantes, é necessário canais com entrada helicoidal curta. Existem também canais com entradas helicoidais contínuas. A função desta entrada é eliminar os cavacos para frente durante os roscamentos. São empregados para furos passantes. Os canais de lubrificação retos, de pouca largura, têm função de conduzir o lubrificante para a zona de formação do cavaco. Finalmente, os machos sem canais. São os machos laminadores de rosca. Trabalham sem cavacos, pois fazem a rosca por conformação. São usados em materiais que se deformam plasticamente. Bem, Tito, roscar manualmente com machos consiste em abrir roscas internas para a introdução de parafusos ou fusos roscados com diâmetro determinado, ou ainda para a fabricação de peças como esse flange, ou
porcas ou peças para máquinas em geral. Tudo bem, Silvão, mas antes de eu começar o roscamento, eu preciso verificar o diâmetro do furo, não é isso mesmo? Exatamente, tem que fazer isso cautelosamente, porque se o furo for maior do que o diâmetro correto, os filetes vão sair defeituosos ou incompletos. Agora, se o furo for menor, o que acontece? O macho vai entrar forçado e o fluido de corte não vai penetrar, provocando atrito, ocasionando assim o aquecimento e a dilatação. E você já sabe qual é o resultado disso, né? Bom, deixa eu ver, eu acho que o macho vai ficar travado dentro do furo, não é isso? Exato, e vai quebrar. Para evitar esse problema, você vai consultar tabelas que relacionam o diâmetro da broca que realiza o furo e a rosca que se quer obter. Olha aqui, na haste cilíndrica dos machos estão marcadas as indicações do diâmetro da rosca, o número de filetes por polegada ou o passo da rosca. E todos os furos para roscas devem ser escariados em 90 graus para evitar que as entradas das roscas formem rebarbas. Para roscas com furos cegos, ou seja, não vazados, a extremidade do macho jamais deve bater contra o fundo do furo. Assim, sempre que possível, furar mais profundo que o necessário para fazer a rosca, a fim de que se obtenha espaço para reter as aparas. Se não for possível um furo mais profundo, é bom ir removendo sempre as aparas que se alojam no fundo do furo. Para furos com diâmetro menor do que 5 milímetros, você deve usar um desandador muito leve para que possa sentir melhor as reações do metal. Deve-se também retirar e limpar frequentemente o macho. Para furos de difícil acesso, nos quais não seja possível o uso do desandador, usar a extensão também conhecida como desandador T. Bem, você já conheceu a ferramenta utilizada para fazer um roscamento. Já viu também alguns cuidados que são necessários na execução dessa operação. Agora está na hora de ver a operação em si, passo a passo, ou seja, conhecer todo o processo de execução que envolve roscar manualmente com machos. O primeiro passo, você já sabe, é sempre a fixação da peça previamente furada e escariada na morsa, caso haja necessidade. Se possível, mantenha o furo que será roscado em posição vertical. Em seguida, você deve selecionar o macho e o desandador adequados à operação. Não se esqueça de que o tamanho do desandador deve ser proporcional ao tamanho do macho. Coloque o primeiro macho no desandador. Lembre-se também de que os machos devem ser usados na seguinte ordem: o primeiro e o segundo para desbaste e o terceiro para acabamento. O fluido de corte deve ser selecionado segundo as características do material a roscar. O uso de fluido de corte inadequado ou mesmo a sua não utilização pode causar problemas como o aumento do esforço para abrir a rosca, falhas nos filetes, gripagem e quebra do macho. Então inicie o processo de roscamento, introduzindo o macho no furo, exercendo leve pressão sobre ele mesmo, dando as voltas necessárias até que se inicie o corte. Nesse momento, é muito importante verificar a perpendicularidade com o esquadro e, se houver necessidade, corrigir. O macho é introduzido progressivamente por meio de movimentos circulares alternados, ou seja, de vai e volta. Além de facilitar o corte, esses movimentos quebram o cavaco e permitem a entrada do fluido de corte. Ao terminar essa operação, você deve passar o segundo macho. Finalmente, você vai dar o acabamento à rosca, passando o terceiro macho com movimento circular contínuo. Está terminada a operação. E mais um lembrete. Em casos de furos não passantes, gire o macho com mais cuidado ao se aproximar o fim do furo, para evitar que se quebre. Eu tenho também para fazer através de tarraxas. Tarraxa tem cocinetes. Esse aqui são cocinetes circulares. Eu tenho também cocinetes por pentes. Pentes de rosca, encaixado 3 pentinhos. Em vez de ser 3 pontos aqui para fazer a rosca interna aqui, tenho 3 pentes, seria 3 bloquinhos retangulares, né? Que são encaixados aqui já num outro tipo de tarraxa aqui para isso, tá? Então, mas o sistema do processo é o mesmo do macho. Você pega o eixo e vai penetrando, voltando, e vai e volta até atingir o final. Eu posso ter também o cocinete 1, 2 e 3 aqui também manualmente, ok? Posso usar os machos e os cocinetes também
nas máquinas. Então aqui no caso de máquina, tá? Então para máquina, um macho, eu tenho vários tipos de enroscamento em macho, tá? Com macho e máquina. Eu posso fazer com mandril de compensação ou mandril rígido. O mandril rígido eu prendo ele igual a broca. Eu tenho que ter um sincronismo e uma condição na máquina que seja com muita precisão o sincronismo do avanço com a rotação, senão o macho quebra. E o mandril de compensação, que esse caso aqui é o mandril de compensação, ele tem tipo de uma fricção aqui dentro que faz com que ele manualmente consiga ter uma folga circular aqui para rotacionar isso aqui, que seria a folga que se tiver um erro de sincronismo entre o avanço e a rotação, a penetração do macho e a rotação, ele não quebra. Então, em máquinas tradicionais, o ideal é você usar mandril de compensação. Ele é muito mais caro, porque o outro você prende com uma bucha, como se fosse uma broca. Esse aqui ele é bem mais caro. Eu tenho mandril autorreversível, eu tenho mandril de compensação de rotação da máquina, que ele gera a rotação internamente. Eu tenho vários tipos, aí vai depender do processo que você vai querer. Mas como nós estamos falando em enroscar com macho, vamos se limitar aqui, tá? Então, se você quiser se aprofundar em enroscamento com macho e máquina, você vai ter um farto material para isso também, para estudar, tá? Então, aqui exemplo, uma ferramenta rotativa, no caso de um afresador, um centro de usinagem, uma furadeira, né? Você vai usar assim. Aqui para máquinas especiais, eu tenho 4 machos entrando simultaneamente. Eu posso ter outras formas de fixação para máquinas especiais, conforme a necessidade. Eu vou montar o macho com muito mais machos até, ou menos, ou um só. Aí vai depender do meu processo, né? Aí está outro exemplo, né? Uma peça aqui no meio, entra o macho daqui, outro daqui, outro daqui, outro daqui, fazer rosca em cada canto simultaneamente, né? É o que eu falei, vai depender do processo e do projeto que eu fizer na minha máquina especial. Aqui roscando no torno, então aqui está a placa com a peça, aqui está o cabeçote móvel do torno que está entrando fazendo a rosca também com macho. Tá? Aqui está o macho amarelinho, aqui está o macho. Aqui é o mandril que prende a peça, né? Então aqui estamos fazendo a rosca no torno. Aqui uma rosca, aquela no rosco com a ferramenta fixa, né? Então, essa anterior, quem está girando a placa, quem dá rotação à placa e o avanço é a ferramenta fixa. O avanço e a rotação é dada na ferramenta, e a placa fica parada, tá? Então aqui ela tem, seria o eixo C da máquina, ela vai girando e vou fazendo as roscas nos respectivos posicionamentos da placa. Ela vai funcionar a placa como se fosse uma mesa, tá? Aqui a mesa de uma furadeira ou de um centro de usinagem, onde ele está fazendo a rosca nesses furos, tá? Então até a mesa aqui, ela pode ser giratória ou não, né? Aqui é o caso, ele vai buscando furo por furo e vai fazendo a rosca. Lembrando que aqui é outro macho também, aqui ó, tá roscando aqui, né? Um torno com ferramenta acionada, frontal, tá fazendo frontal. Então aqui a mesa a placa tá como se fosse uma mesa, girando em graus, e quem tá girando é a ferramenta, e tá avançando a ferramenta, a torre que tá avançando. Lembrando que o passo da rosca, o avanço tem que ser igual ao passo da rosca, com precisão. Ele entra uma rosca direita, o macho tem que entrar rotacionando à direita, e chega no fundo ele retorna rotacionando à esquerda, com o mesmo avanço, senão ele quebra o macho. Aqui também um centro de usinagem em angular, né, com cabeçote
flutuante, né, com o macho aqui fazendo a rosca com a placa rotacionada, o eixo A rotacionado, né, máquina de 5 eixos. Aqui também está rotacionado. Aqui, ó, diferença, então nós mostramos alguns processos, né? A rosca tipo de torneamento, né? Então, para você tornear uma rosca, seria uma outra forma de fazer a rosca em máquina, tá? Torneando rosca. Então, nós estamos vindo, seguindo essa tabela. Então, nós vimos o manual, vimos alguns exemplos de como fazer em máquina, né? E agora, torneamento. O 3 é torneamento externo e interno, ok? Aqui é um torneamento externo, onde eu faço a rosca externamente, no torno. E aqui internamente, estou torneando a rosca por dentro, com a ferramenta tipo barra, né? Ela está torneando por dentro, está girando aqui a placa, né? E a ferramenta é fixa. Isso é torneamento, tá? Torneamento. A ferramenta aqui também é fixa, a rosca externa também é fixa. Torneamento. Lembrando que para cada giro da peça, a ferramenta anda uma vez o passo para frente. Tá? Ele vai girar uma espiral aqui, né? Cujo passo é determinado pelo avanço F aí. Então, eu tenho também nesse tipo de penetração no torno, dois tipos de penetração, o perpendicular e o oblíquo. O perpendicular, você põe, isso aqui se chama escantilhão, tá? Essa pecinha aqui aqui parece uma reguinha. Você encosta numa parte plana da máquina e encaixa a ferramenta para ele ficar certinho. Isso aqui, se for para métrica 60 graus, se for para 8 horta 55, você encaixa a ferramenta, ele fica perpendicular ao eixo da rosca, tá? Agora esse penetração oblíqua, a rosca vai sair inclinada, da mesma forma daqui, que é o que faz o movimento, né, a inclinação, só que o corte aqui vai ficar diferente, o corte vai pegar mais na direita, na esquerda aqui, ó, do lado esquerdo da ferramenta. Ele vai deixar a ferramenta inclinada, o carro inclinado, mas a ferramenta tem que ser posicionada de frente aqui, o grau tem que continuar igual, 90 graus. Então o que faz aqui também. Os dois tem que fazer a mesma. Então se eu fizer uma porca assim, fizer um eixo assim, um tem que entrar no outro, se estiver no mesmo passo, certinho, nas medidas certas, tá? Não é a posição da ferramenta. Esse negócio de oblíquo ou perpendicular é mais para sobrecarga da ferramenta. Aqui tem uma sobrecarga maior, porque ele pega mais dos dois lados da ferramenta. Aqui ele pega mais no lado do corte aqui, ó. Ele pega mais no lado esquerdo da ferramenta, tá? Mais por isso. Para se fazer roscas com o torno, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem dois métodos diferentes. Um método que utiliza machos ou tarraxas, e outro método que utiliza ferramentas como essa aqui, ó, que são chamadas de ferramentas com perfil para rosqueamento. A técnica de rosqueamento com tarraxas é usada para abrir roscas externas, como nesse caso. Já os machos são usados para abrir roscas internas. Tanto os machos como as tarraxas são fixados aqui, ó, no cabeçote móvel. E essa fixação pode ser feita diretamente no cabeçote móvel ou você pode usar uma peça como essa aqui, ó, um mandril. Aí nós temos outra técnica. Nesse caso, a gente está usando a ferramenta de corte, lembra? Ela é fixada no porta-ferramenta do torno. Essa técnica é usada quando a gente precisa abrir roscas maiores. É claro que existem vários tipos de rosca, e é o perfil da rosca que você vai fabricar que vai determinar a ferramenta que você precisa usar. Penetração perpendicular e penetração oblíqua se referem à forma como a ferramenta desbasta a peça de metal. Nesse primeiro caso, a ferramenta penetra na peça de frente, ou seja, perpendicularmente a seu eixo. Esse tipo de penetração é o mais indicado para abrir roscas finas em materiais macios como o alumínio e o latão, por exemplo. Esse outro tipo de penetração é a penetração oblíqua. Repare que a ferramenta toca a peça em ângulo. Com esse tipo de penetração, é possível abrir roscas maiores, tanto em materiais duros quanto em materiais macios. Repara, ele inclina o carro superior e obtém a penetração da ferramenta.
Dessa forma, uma face do filete sai igual ao perfil da ferramenta, enquanto a outra face é construída pelo deslocamento do carro superior. Isso diminui o esforço de corte e a vibração da ferramenta. E olha aí, Caio, com a penetração oblíqua, o cavaco sai facilmente, você viu? Ele não fica preso entre a ponta da ferramenta e a peça, melhorando a refrigeração e, é claro, o resultado final do trabalho. A primeira coisa a fazer quando a gente vai abrir uma rosca é tornear o material. Feito isso, a gente pode posicionar a ferramenta. Ela deve estar na altura do eixo da peça. Repare que o carro superior precisa estar paralelo ao eixo, para que a ferramenta fique perpendicular à peça. Aí, é hora de verificar o ângulo formado entre a ferramenta e a peça. E para verificar este ângulo, a gente usa esta ferramenta aqui, o escantilhão. É muito importante controlar o ângulo formado entre a peça e a ferramenta, para que os filetes da rosca fiquem com a inclinação correta em relação ao eixo da peça. Bom, depois de verificar o ângulo, agora é a vez de ajustar o torno. A gente usa a caixa de câmbio para selecionar o avanço. Pronto! Já podemos ligar a máquina. Presta atenção agora. A ferramenta é aproximada da peça e a gente ajusta os anéis graduados. Esse aí serve para acertar o deslocamento lateral da ferramenta. Nesse outro, a gente acerta a profundidade de corte. Vamos dar uma profundidade de mais ou menos 0,3 de milímetro. Aí, a gente engata o carro principal e deixa a ferramenta se deslocar, até formar uns 10 filetes. Pronto! Já dá para verificar. A gente afasta a ferramenta, desliga o torno e verifica o passo com um verificador de rosca. Tudo certo. Voltamos ao ponto inicial de corte. Para isso, a gente deixa o carro principal engatado e inverte o sentido de rotação do motor. A gente dá novos passes, controlando a profundidade com o anel graduado, até que faltem alguns décimos de milímetros para a medida desejada. Agora é a hora do ajuste fino. A gente posiciona a ferramenta bem no centro do vão da rosca. E com o carro em movimento, a gente encosta a ferramenta nos lados do filete e ajusta de novo o anel graduado. Aí, é só repassar o resto da rosca com a mesma profundidade. É isso aí. Depois de terminar a rosca, a gente verifica se ela está com as medidas corretas com o auxílio de uma peça como essa, que a gente chama de calibrador de rosca. Ele vai nos dizer se a rosca está dentro das medidas do projeto ou não. Lembre-se que ele deve encaixar justo, mas não forçado. E aí, se a rosca não estiver perfeita, o jeito é fazer um novo ajuste fino. Será que mudam muito os procedimentos? Acho que não. Na verdade, não muda nada. Os procedimentos para abrir a rosca triangular por penetração perpendicular e por penetração oblíqua são basicamente os mesmos. Repare que o eixo da ferramenta permanece perpendicular ao eixo da peça, igualzinho na rosca por penetração oblíqua. Mas espera aí, então é tudo igual? Não, olha só. Repare no deslocamento da ferramenta. Sacou? A parte cortante da ferramenta se desloca paralelamente a um dos flancos do filete. Repare que a aresta e o bico da ferramenta atacam o material. Daí, essa é a diferença. É o deslocamento da ferramenta que é diferente. E esse deslocamento a gente consegue inclinando o carro superior do porta-ferramentas. Essa inclinação varia de acordo com os ângulos das roscas que você tiver que abrir. É isso. Rosca interna, como essa aqui. E para abrir este tipo de rosca, normalmente a gente usa um broqueador, que avança contra a peça e vai abrindo um orifício,
e criando filetes nas paredes internas do material. Quarto sistema, roscar fresando a rosca. Então, eu tenho uma fresa que tem aqui o perfil do filete, igual que eu tenho o perfil do filete para tornear, né? Eu tenho esse perfilzinho do filete aqui no inserto, ó, para tornear. Aqui também tem o perfilzinho do filete na ferramenta. Tá vendo aqui, ó? Ele virado. São 3 lados esse inserto aqui, o lado dele tá aqui também, tá? Então, na rosca é a mesma coisa. Eu tenho aqui um disquinho com o filete na largura da rosca. Então, para mim fazer externo, eu vou fresar, fazendo a interpolação circular em torno desse eixo, fresando externo. E interno a mesma coisa, só que por dentro. Eu posso dizer por experiência própria que a rosca sai muito melhor do que fazer com macho. É lógico, roscas pequenas, o M8, M10, M12, assim, claro que você faz com macho. Mas rosca maior, por exemplo, de M20 para cima, o ideal é fazer rosca, que tem uma fresa de topo com filete de rosca, e ele vai fazer fresado aqui. É super rápido, é muito mais rápido que fazer com macho, sai uma rosca melhor, com calibração mais fácil, através do raio da ferramenta você calibra os diâmetros, você vai mexendo no corretor da ferramenta e você ajusta a rosca, o diâmetro que você quiser. É muito bom fazer rosca fresada, sai uma rosca mais bonita, mas tudo melhor, tá? E é mais barato também, além do processo ser mais rápido.
E por último, roscar com rolo laminador. Tá? O rolo laminador, aqui tem um exemplo de uma laminação de rosca, né? Isso é como se fosse uma cilíndrica, uma retífica centerless. Quem conhece a retificação centerless, tem um rebolo de um lado ou do outro que prensa o eixo retificado. Aqui, em vez de ele prensar para retificar, ele prensa para girar o filete que estão aqui nesse rolo, né? Você faz nesse rolo o mesmo filete, o mesmo passo dessa rosca. E aí você penetra esse eixo com um diâmetro já apropriado para a rosca, né? Quando vai haver deformação, vai ter que ter troca de material aí. O material que vai sair do filete, como não vai sair cavaco, ele tem que ir para a crista, tá? Então ele tem que estar com um diâmetro menor do que o real, para quando ele apertar a peça, o material que for sair de dentro do filete, naquelas paredes laterais, né, para gerar o fundo da rosca lá, esse material que vai sair daí não vai sair em cavaco, ele vai crescer dentro da crista. Então existe já uma tabelinha também para isso aqui é tudo tabelado, né? Para macho laminador a mesma coisa, porque tem que fazer um furo apropriado para que quando o macho entrar ele vai crescer também, tem uma tabelinha que o próprio fabricante fornece, tá? Então isso aqui o fabricante dessa máquina normalmente vai fornecer a tabelinha do diâmetro que você tem que deixar torneado para laminar a rosca. E o do fabricante de macho laminador a mesma coisa, tá? Aqui olhando de frente, parece uma retífica center, né? Você vai colocar o eixo nesse meio aqui, ele está afastado, você aperta automaticamente, ele vem, encosta os rolos e faz girar laminando a rosca. Então aqui mais ainda agora sobre as medições, tá? Estamos na última área. Então nós falamos sobre o processo de roscar com macho manual, de roscar com máquina, tornear interno e externo, fresar, né? E laminador. Então nós completamos esse processo de roscar, os mais usados. Então com isso nós estamos completando aqui, ó. Estamos na última parte, que é principais processos de medição de rosca. Estamos aqui concluindo isso, tá? Nós estamos no final já do que nós completamos aqui. Se vocês observarem aqui, nós falamos sobre todos esses assuntos. Tá. Para você fazer a medição de roscas, são medições de roscas, item 12, né, a parte final aí. Geometria de rosca, são 5 elementos principais que definem a rosca cilíndrica, veja a figura abaixo. Letras minúsculas para parafuso, letras maiúsculas para porca. Então aí já é padronizado, essa é a parte de medição, né? O diâmetro externo, isso aqui para parafuso, aqui para porca. Diâmetro do núcleo, que seria o médio, né? Para parafuso, para porca. Diâmetro dos flancos, parafusos, porcas. O passo, o H, diâmetro dos flancos. Então você vai ter aqui as alturas, né? O que é o que aqui, né? Para você medir, né? Nós já vimos isso aí anteriormente, como é que você calcula esses diâmetros, né? Então nós vamos ter
os principais instrumentos. Você pode ter a criatividade de medição, vai do processo que você criar dentro da sua fábrica, né? Então, um dos métodos mais usados para medição externa em eixos é o micrômetro, tá? Dentro da faixa que ele permite ser medido. Então, externo, ele pega a crista de um lado e a raiz de outro, mas sempre no diâmetro primitivo, tá? Que é o D2 aqui, ó. Aqui naquela tabelinha. Interno também, ele pega na crista de um lado e no interno no outro, na raiz no outro, também no diâmetro primitivo. Tá? Então, é assim que ele faz a medição, ok? Aqui um exemplo dele medindo, né? Aqui é o exemplo de um micrômetro sem a medição, aqui medindo. Aqui para você verificar o ângulo dos filetes, isso aqui se chama pente de rosca, tá? Então ele tem todo, aqui por exemplo, aqui em polegada, aqui em milímetro, ele tem todas as, tem 8 fios por polegada, 2 fios, aqui 1 milímetro, 2 de passo, então você tem aqui o ângulo de 60 graus também, tá? Então você consegue verificar tanto o ângulo como o passo, se está coerente. Se você olhar aqui e ver luz, é porque tem erro, então você tem que colocar isso aqui contra a luz, tá? Aqui está um exemplo de aplicação aqui numa conexão, né? Agora você pode até medir de grosso modo, às vezes a rosca não é, a profundidade da rosca não é tão, então você pode até com uma reguinha medir, ou com um paquímetro medir assim o comprimento, tal. Isso aí é a coisa mais prática de medir, né? Ou um calibrador, né? Tá, então aqui está mais um exemplo, aqui, essa aqui é a fotografia de um pente de rosca, né? Você tem aqui os filetinhos, né, todos abertos. Que a coisa mais usada em produção é calibrador, tá? Então você tem um calibrador que vai medir a rosca interna e calibrador para a rosca externa. Passa, não passa. Você faz a rosca, vamos supor, go, no go. Então passa, não passa. Você vai tentar roscar isso aqui na rosca que foi feita, ele só serve para aquela rosca, tá? Aí passou, foi até o fundo, beleza. Agora esse aqui, ele deu uma encaixadinha na ponta aqui e não entrou, não passa. Beleza, a sua rosca tem que estar assim, passa, não passa. E esse aqui também, eu tenho um anel desse aqui, go, olha lá, esse aqui é o go, e tem o no go também, que não passa. Da mesma coisa, eu vou no eixo, eu rosquei isso aqui, ele vai até o fim. Aí o outro no go, que não passa, ele não vai passar, tá? Esse aqui, para mim, uma forma prática, né, 25,4, para mim ver quantos fios por polegada, no caso, 1, 2, 3, 4 fios por polegada, né? Também posso medir assim o comprimento da rosca com paquímetro. Eu posso medir a rosca também com um grau maior de precisão. Eu gero um desenho ampliado em X vezes do perfil do filete e comparo com a ferramenta, jogo ele para dentro no projetor, jogo para dentro do projetor e comparo com o que ele está medindo. Aqui tá, eu ponho a peça aqui, ele vai projetar a peça aqui, eu comparo, ponho uma luz em cima da outra, a sombra em cima do risco. Porque a medida que eu desenho, eu ponho o risco, então ele tem que bater com o risco que eu fiz. E aqui eu tenho medição, eu posso medir a rosca aqui também, através de riscos, que a máquina faz um risco no diâmetro externo aqui ele dá o dado externo, né? Filete, você pode fazer risco cruzado, em graus, acompanhando, ver o ângulo, que você calcula, ver o ângulo por aqui. Você pode fazer um controle bem apropriado através desse painel, através do projetor, de X vezes maior. Então você amplia bastante a rosca para poder ser feita. Aqueles rolos laminadores, tudo é tudo medido assim, tá? Eu já trabalhei em fábrica de rosca e eu sei como é que é o processo de fabricação daquilo, e de marcha, tudo isso aí. Então é assim que funciona. Tito, o diâmetro do furo ficou um pouco menor do que permite a tolerância dele, né? Como é que você fez a medição desse furo em que eu passei o alargador sem usar um paquímetro? É que eu fiz a medição indireta por comparação, Tito. Tudo bem, isso significa? Significa que se deve confrontar uma peça que precisa ser medida a uma outra de padrão ou dimensão aproximadas.
Quer dizer que eu verifiquei o diâmetro do furo por medição indireta com este calibrador tampão. Bom, tudo bem, mas em que caso deve se fazer essa verificação? Ela deve ser feita ao longo do processo de produção. Tito, em mecânica, nós somos uma espécie de vigilantes das medidas. E para fazer essa vigilância, não existe arma mais rápida do que o calibrador. Os calibradores são instrumentos que definem os limites máximo e mínimo das dimensões que devem ser comparadas na mecânica. E por que eles são tão diferentes? Os calibradores podem ter formatos especiais, dependendo das suas aplicações. Por exemplo, para verificar roscas, furos e eixos. Até que eles são bem pesadinhos, né? É que, em geral, eles são fabricados em aço carbono com as faces de contato temperadas e retificadas. Eles são usados nos trabalhos de produção em série de peças intercambiáveis. Isso acontece quando as peças estão dentro da tolerância, quer dizer, quando estão entre o limite máximo e o limite mínimo. Ou seja, passa e não passa. É difícil pensar a mecânica sem um elemento tão importante como a rosca. E como tantos outros elementos importantes, o funcionamento da rosca depende de muita exatidão. Me diz uma coisa, existe algum calibrador que cheque as dimensões da rosca? Claro que sim. Um dos processos de verificar roscas se baseia justamente no uso de um dos tipos de calibradores de rosca. Repare, eles são peças de aço temperadas e retificadas, que obedecem às dimensões e condições de execução para cada tipo de rosca. Este calibrador de rosca é um tipo muito usado de calibrador de anel. Ele é composto por 2 anéis. Um que é o lado passa e o outro que é o lado não passa. Bom, pelo que eu entendi, este calibrador serve para verificar a rosca externa. E como se verifica a rosca interna? Bem, com este outro aqui. Repare que a extremidade de rosca mais longa deste calibrador tampão verifica o limite mínimo. Ela deve penetrar suavemente, sem ser forçada, na rosca interna da peça que vai ser verificada. É o chamado lado passa. Já a extremidade de rosca mais curta chama-se não passa. Verifica o limite máximo. Então não percam vídeos anteriores a este assunto nas aulas anteriores. Isso aí você pode buscar, né, em aulas anteriores que a gente vai ver como é que faz. Se inscreva no canal, acionando aí abaixo o inscrever-se em vermelho, só clicou ali e já está inscrito. E aí, para você poder saber quando a gente lança aulas novas, tal, você receber um aviso, dá um clique nesse sininho que tem aí, e aí você vai põe todas. Aí todas as vezes que a gente lançar, você vai receber as notificações de novas aulas. Não perca o nosso próximo vídeo. E se você gostou dessa aula, clique no gostei, no sinal de positivo aí. Se você não gostou, clique no não gostei, o sinal do negativo aí. Aí a gente vai saber se está agradando ou não o trabalho que a gente está fazendo para vocês aí, gratuitamente. Observa que não ganha um centavo de YouTube, de nada, tá? É monetizado, mas a quantidade de visualizações que eu tenho é pequena, não gera muito dinheiro nenhum. Então eu não faço por dinheiro, tá bom? Então é bom que vocês saibam que eu estou fazendo para agradar vocês aí. Por isso, divulguem, ajudem aí a divulgar, a compartilhar com os amigos nas redes sociais, nos Facebooks, no YouTube, no WhatsApp. Passa o link desse vídeo no WhatsApp para os seus amigos aí de grupos e tal, né? Você está ajudando a eles aprenderem mais, a divulgar melhor nossos vídeos e o trabalho ser mais bem utilizado, né? Porque a utilização que me dá prazer é ver, não por causa de receber dinheiro, é mais para que mais pessoas se usufruam desse trabalho, porque eu perco muito tempo preparando essa aula. Só essa aula de rosca foi uma semana preparando, então uma semana trabalhando o dia inteiro, então sem ganhar nada. Então o prazer meu é ver que o pessoal está vendo, está utilizando, está gostando. Então isso aí incentiva a gente a continuar, porque se for pouco a gente acaba parando uma hora aí, desanima e para, né? Então, para você poder ver vídeos anteriores, você entra aqui em www.cmdctecnologia.com.br/canal.htm e aí você vai vai sair uma lista
dos assuntos dos nossos vídeos. Você vai procurar o assunto que te deseja, né? Curso de programação, curso de operação, programação avançada, o que você quiser, e vai clicar ali, daí vai aparecer essas capinhas. Nessas capinhas, você clicou na capinha, vai ter o link para a aula. Temos aqui também, além dos vídeos à venda, como nós falamos no início, os CDs. Tá? Então, nós juntamos agora 2 em 1. Nos nossos cursos fornecíamos manuais Fanuc e manuais Siemens. São muito material que tem aqui dentro. Tem muita coisa, apostilas, manuais de palpador, aplicações de palpador, exercícios, exemplos, textos de apoio, material de apoio, desenhos de ferramenta, muita coisa legal aqui, tá? Então tudo isso aqui nós fundimos num CD só e está sendo vendido a R$100 e reserva o seu por esse WhatsApp aqui, pagamento por Pix ou por boleto, você que escolhe, a gente garante o recebimento. Hoje trabalhamos com isso desde o ano 2000, vendendo livros, nunca tivemos um problema de reclamação, tá? Se alguém tiver algum problema, pode colocar aí nos comentários, que eu tenho certeza que não teve um problema. Já entregamos em Portugal, Nova Zelândia, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, tudo quanto é país, países africanos, tudo quanto é país. Japão, foi muito pro Japão, nunca tivemos um problema de entrega, e muito menos no Brasil, tá? Então, se você tiver interesse em alguns livros também, que você viu também muito exemplo aqui, ó, você entra em www.cnctecnologia.com.br, clica na capinha do livro, você vai ver todo o conteúdo, o que tem em cada um, né, e como comprar também. Se tiver alguma dúvida, o WhatsApp aqui, ó, 98815, que é o nosso código, né, Sorocaba, 988092215. Para aulas anteriores, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Tá? Então, você vai ter, fora assuntos diversos, né? Você vai ter muita coisa legal na área de CNC e muita coisa para aprender, para até repassar para os seus amigos aí, tá? Então, eu agradeço aí a sua atenção, agradeço aí o apoio, o carinho de todo mundo aí, agradecendo as aulas. Não tem que agradecer, eu que fico agradecido por poder passar gratuitamente tudo isso que eu consegui aprender durante a minha vida. Eu estou repassando para vocês com muito prazer, tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus.